Olá a todos e todas, estamos aqui no Museu do Estado de Pernambuco e hoje daremos início à segunda competência da disciplina Introdução à Biblioteconomia. Nesta segunda competência, iremos trabalhar os conceitos referentes à biblioteca, arquivo, museu e centro de documentação. Iremos iniciar pelos conceitos referentes à biblioteca. Como você sabe, leu no caderno a história da biblioteca. A biblioteca, inicialmente, ela era para poucos, para as classes dominantes, as pessoas que tinham alto poder aquisitivo ou algum vínculo religioso. No mais, a partir do século XV, a laicização do conhecimento, a invenção da imprensa, começou-se a democratização do conhecimento. Mais pessoas aprendendo a ler e escrever, mais pessoas tendo acesso à informação. Esse cenário de uma biblioteca muito mais depositária e guardiã de livros passou para um perfil muito mais de difusora de informação. A biblioteca ela tem vários perfis, vários setores, vários tipos. E vamos descrever alguns exemplos de algumas dessas características. Então temos biblioteca pública, biblioteca comunitária, biblioteca nacional, biblioteca especializada, biblioteca infantil. São vários os tipos de biblioteca. Eu vou falar aqui somente sobre algumas delas, mas vocês já viram alguns tipos no caderno. Então, a Biblioteca Nacional, por exemplo, ela tem o papel de guardar a informação que é produzida sobre o país, mesmo que seja fora do país. Então, essa é a missão principal da Biblioteca Nacional. Já a Biblioteca Pública, ela tem variados tipos de público. Pode ser a dona de casa, pode ser o trabalhador comum e pode ser também um especialista que tenha lá algum acervo que interesse a ele. E muitas bibliotecas públicas possuem também setores especiais, como setor infantil, setor braille, dentre outros. A biblioteca especializada, ela é muito mais voltada a uma área específica do conhecimento. Por exemplo, a área de direito, na área de medicina, na área de tecnologia. A biblioteca infantil, ela é muito semelhante à biblioteca escolar. O professor Edson Neto da Fonseca até cita que a biblioteca infantil ela é siamesa à biblioteca escolar, porque geralmente o acervo ele é muito voltado para a criança e possui literatura infantil e não apenas material didático. Dentro da biblioteca infantil a gente também pode ver brinquedos, jogos, quer dizer, existe um leque maior de informação porque a criança ela precisa lidar com o conhecimento de uma forma muito didática, que leve ela também ao universo lúdico. Então, gente, esses são alguns tipos de biblioteca. Dentro das bibliotecas existem os chamados setores. Muitos dos setores são relativos ao tratamento da informação, seja ela descritiva ou seja ela temática. A informação descritiva é quando o livro ou documento chega na biblioteca e ele precisa ser tratado. Quer dizer, os dados principais dele, como autor, título, todos esses dados precisam ser descritos, organizados, para que você saiba onde é que está o livro, onde é que vai guardar o livro. O tratamento temático vai se referir muito mais aos assuntos, às áreas de conhecimento que esse material didático está se referindo. Em relação aos serviços da biblioteca, ela varia também de acordo com o tipo de biblioteca. Por exemplo, uma biblioteca comunitária, ela possui uma atividade chamada ação cultural, hora do encontro, tudo muito voltado para o universo da cidadania, da cultura do local. A biblioteca especializada, ela é muito mais voltada, geralmente, à pesquisa, à extensão e às pessoas que estão ligadas diretamente à instituição, que geralmente são alunos, professores e os colaboradores daquela instituição, seja universidade ou seja mesmo uma faculdade particular. Agora, vamos falar um pouquinho sobre arquivos. Então, o livro, o material bibliográfico, é o principal objeto que a biblioteca trabalha. Já o arquivo e o museu trabalham com documentos diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Os arquivos, a gente pode caracterizar em dois tipos principais: o arquivo histórico e o arquivo administrativo. O arquivo administrativo, geralmente, é aquele arquivo que está dentro da empresa, ou seja, são documentações que a empresa guarda e usa ele com frequência ou não. Quando a empresa usa com frequência, a gente chama de arquivo corrente, são os documentos que são utilizados no dia a dia. Já os arquivos que as empresas trabalham com menos frequência são chamados arquivos intermediários. E aqueles documentos que quase nunca são acessados
ficam no arquivo chamado arquivo permanente, que muitos de vocês devem ter ouvido já falar a expressão arquivo morto, mas não é arquivo morto não, se chama arquivo permanente, agora você já sabe. Em relação ao arquivo administrativo, ele é aquele arquivo que está dentro da empresa. Já o arquivo histórico são documentos como cartas históricas, documentos legais, que vão geralmente para uma instituição como um arquivo histórico nacional ou estadual e são acessados por pesquisadores. Agora não é mais como na empresa, que são os próprios funcionários, que é de uso interno da empresa. O arquivo histórico não, ele tem um uso social para pesquisa. Memória e esquecimento. São duas palavras muito importantes para a gente que quer entender um pouco sobre museu. Assim como nossa mente, o museu também tem uma parte de esquecimento. Só que diferente da mente, que acontece de uma forma automática, a questão do esquecimento no museu é muito mais política. Mas isso aí vocês vão entender melhor no caderno. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a característica do museu, os principais objetos do museu, ok? Além dos museus que têm peças antigas, como eu falo para vocês no caderno, existem os museus que são de uma nova roupagem, que tem um novo conceito de museu. Por exemplo, existe o Museu da Pessoa, Museu da Língua Portuguesa, o chamado ecomuseu, onde espaços naturais são tidos como museu. As próprias cidades, elas têm um diálogo histórico com a sociedade, não só a arquitetura, mas as próprias ruas. Então, o museu ele não é apenas um lugar de peças antigas. O museu é muito mais um diálogo do passado com o nosso presente para entendermos nossa identidade. O principal objeto dos museus são os chamados objetos tridimensionais, que podem ser móveis, peças de mesa, entre outras coisas. O museu ele representa a memória coletiva de uma sociedade, seus hábitos ao longo do tempo. Isso quer dizer que a minha memória individual não necessariamente ela vai virar um objeto de museu, a não ser que eu seja um personagem histórico, mas sim o que todos consomem, os seus hábitos. Isso vai, gente, desde a imobiliária, a indumentária, os objetos da casa, tudo isso ao longo do tempo vai virando uma peça museal, porque ele conta uma história. O objeto ele tem uma história do que é feito, como é feito, o material que é feito, quem fez. Quer dizer, esse objeto ele vai virando um documento. Além da biblioteca, do arquivo e do museu, existem também os centros de documentação que trabalham também com uma informação. Só que essa informação é uma informação especial. As chamadas partituras musicais, plantas arquitetônicas antigas, cartas, material de visual como um todo e também documentos bibliográficos. O principal usuário do centro de documentação é o pesquisador. Aqui em Pernambuco temos a Fundação Joaquim Nabuco, que é um centro de documentação referência que trata esses documentos, difunde para pesquisa, é subordinado ao MEC e também oferece muitas vezes cursos relacionados à restauração e conservação de material. Você pode visitar o site e também a Fundagem, que fica em Apipucos e Casa Forte. Gente, para finalizar, eu quero só lembrar para você, todas essas instituições, essas 4 instituições, a biblioteca, o arquivo, o museu, o centro de documentação, todas elas trabalham com um elemento chamado informação, um objeto muito especial que a gente trata e ela tem sim, ela está em suporte diferente, mas o fim dela principal é chegar ao usuário. Então, quando você estiver estudando, lembre-se disso que é muito importante. Para finalizar esta competência, eu quero ficar com você levando um poema da poetisa portuguesa Forbela Espanca, que diz o seguinte: livro do meu amor, do teu amor, livro do nosso amor, do nosso peito, abre-lhe as folhas devagar, com jeito, como se fossem pétalas em flor. Olha que outro já não sei compor, mas santamente triste, mas perfeito. Não esfolhes os lírios de que é feito, que outro não tem em meu jardim de dor. Livro de mais ninguém, só meu, só teu. Um sorriso tu dizes e digo eu, versos só nossos, só de nós dois. Meu amor, mas quanta gente dirá, fechando o livro docemente, versos só nossos,
só de nós dois. Até a próxima competência.